Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde, João. Conseguem-me ouvir e ver bem, certo? Certo. Ok, obrigado. Olá, Paula. Olá, boa tarde. Boa tarde, Ruben. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Mais um bocadinho, quase 3 horas, e avançamos às 3. Ora bem, são 3 da tarde. Temos alguns colegas ainda a entrar. E eu, como sempre, costumo dizer, vou de vez em quando, tendo cuidado sempre de estar a olhar os colegas que ainda estão a entrar, de forma a permitir-lhes o acesso aqui à nossa reunião, à nossa sala, desta tarde. Agradecer novamente a presença de todos, o esforço que todos têm feito em estar presentes nestas edições que temos vindo a fazer desde o início do ano, tal como fizemos também no ano passado, noutros moldes e com outros temas, com outros assuntos e com outras matérias, mas reforçar aqui as boas-vindas, e um beijinho especial, não só hoje, mas todos os dias, às mulheres das nações, obviamente, não é, que é redutor dar um beijinho só a alguém quando merece o ano todo e só nos lembrarmos delas durante o ano, um dia no ano, isso não faz sentido. Portanto, todos os dias recebam os meus beijinhos e os meus abraços, porque sem vocês nada somos. Tenham um excelente dia, hoje, ontem, amanhã e para sempre. A matéria de hoje pressupõe, tal como todas que queiram participar, que queiram colocar questões, aproveitem também, vamos falar de várias coisas, de análise comparativa de mercado, vamos falar de plataformas, vamos falar de várias coisas relacionadas com isso. É uma sessão que depois ficará, tal como todas as outras, disponível no nosso canal do YouTube, e depois partilharei o link, mal o anúncio esteja visível. De qualquer maneira, o objetivo é nós percebermos o que é que isto tem a ver com o mercado imobiliário e de que forma é que cada vez mais nós devemos estar habituados ou familiarizados com aquilo que temos vindo a fazer. Veem a imagem? Parece? Ok, obrigado, João. E vou aqui dar entrada a alguns colegas. Ok, pronto. Hoje, falar de análise comparativa de mercado, análise de mercado. É importante termos sempre isto presente na nossa atividade, porque é isso que nos traz todo o sucesso, é isso que nos ajuda, de uma forma prática, estarmos sempre presentes na nossa atividade. E é importante termos isso presente também e termos isso em mente. Quanto mais nós estamos familiarizados com esta atividade, mais vamos ser capazes de dar respostas positivas, construtivas aos nossos clientes, neste caso, falando de análise comparativa de mercado, aos nossos clientes proprietários. E cada vez mais, que no mercado que está cada vez mais competitivo, está cada vez mais exigente, também é importante nós estarmos ao nível, e estamos, nós, Grupo Nações, sem exceção, estamos aqui ao nível dos melhores profissionais do setor imobiliário, nomeadamente, relativamente à recomendação de intervalos de valor, de estudos de mercado. Mas é de extrema importância continuar a voltar às bases, ou quem não fez, ou quem não faz, ou quem por norma não costuma fazer, percebemos a importância destes estudos de mercado. Para muitos de vocês, este slide que está aqui, que vem a seguir, estará sempre presente em todas as sessões que fizermos e que eu fizer. Porquê? Porque muitos de nós, quando estamos a falar destes temas, têm a ver com o voltar às bases. Muitos de nós, quando aparecem estes temas, a ideia que temos, a ideia que nos aparece é, mas eu já ouvi falar disto tantas vezes, porque é que estamos novamente a falar disto? A ideia é irmos reforçando, é irmos falando destes assuntos, porque cada vez mais estão sempre cada vez muito presentes, obviamente. Não só este slide que aparece em todas as sessões, como o próximo também, que digo várias vezes e reforço aqui, a roda está inventada. Portanto, estar a falar de estudos de mercado, a importância de acompanhar um cliente, uma análise comparativa de mercado, recomendar um valor, falar de intervalos, tudo aquilo que vamos falar durante a formação, durante esta sessão de hoje,
da parte da tarde, para muitos de vocês, não é informação desconhecida. Digamos que vocês estão, 99% de vocês, estão aqui colegas que estão a assistir à formação de hoje, que iniciaram a semana passada num processo formativo, num grupo de formação. Portanto, para alguns deles, alguma desta informação pode ainda ser virgem, nova, novidade, porque não estão ainda familiarizados com a mesma. Mas para 99% de nós, dos consultores e dos colegas que estão presentes, que estão a assistir, e mais aqueles que ainda se juntarão a nós, muita desta informação não é novidade. Mas é importante percebermos o que é que isto implica na nossa atividade e de que forma é que nós devemos estar cada vez mais especialistas, profissionalizados, conhecedores do nosso mercado, para, em função disso, conseguirmos recomendar bons valores, fazemos, prepararmos, elaborarmos, apresentarmos excelentes análises comparativas de mercado. Novamente, sessão, partilhem, coloquem perguntas, interrompam, no sentido, obviamente, de interromper de forma construtiva para acrescentar qualquer coisa. Se não perceberem ou qualquer coisa, por favor, perguntem. Se fizer sentido, corroborem. Se não concordarem, por favor, participem. O objetivo destas sessões serem direto, não obstante ficarem depois gravadas, é exatamente isto, facilitar a partilha e a colocação de dúvidas e de perguntas. Relativamente à questão da análise comparativa de mercado, quando nós olhamos para a nossa atividade, há uma frase de um dramaturgo romano, do tempo ainda antes de Cristo, Tito Plauto, que ele diz, já há mais de 2200 anos, ele disse isto, que é, para a mercadoria de venda difícil, é preciso atrair o comprador. Mercadoria boa, facilmente encontra comprador. É importante que esta frase, que foi dita por um dramaturgo, alguém que escrevia teatros, um pensador, um ensaísta, no ano 249 a.C., portanto estamos a falar de há, sensivelmente, perto de 2200 anos, ou mais de 2200 anos, isto continua muito atual. E o que é que isto tem a ver com a análise comparativa de mercado? O que é que isto tem a ver com a nossa atividade? O que é que isto tem a ver com mediação imobiliária? Todos nós sabemos que o imóvel, por melhor que seja, se tem um preço que não é competitivo, é uma venda difícil. Portanto, se é uma venda difícil, nós temos que o tornar atrativo, não só a nível de preço, como também a nível do nicho de mercado, do tipo de cliente comprador, que vai demonstrar interesse e visitar aquele imóvel. Em contraponto, um imóvel que esteja a preço, que reflita a nossa recomendação, que reflita a realidade do mercado, facilmente encontra comprador, porque o mercado assim o dita. E é sempre muito importante termos isto familiarizados connosco e na nossa atividade. Agora, relativamente à nossa atividade, quando nós falamos de ACM, eu costumo falar nas formações, costumo falar no dia-a-dia, costumo falar com colegas quando relembramos ou falamos algum destes assuntos, que uma coisa é ACM, outra coisa é ACM. Quando nós falamos de ACM, o que é que quer dizer a sigla ACM? É uma pergunta fácil, uma pergunta redundante, todos sabemos a partilha, mas para saber que estão todos acordados, e não é um vídeo que está só a passar aí à frente nas câmaras, para eu pensar que vocês estão aí, o que é quer dizer ACM? Análise comparativa de mercado. Brutal. Muito bem. Muito obrigado, João Vieira. ACM quer dizer análise comparativa de mercado. E é muito importante que nós tenhamos isto presente. A ACM, por mais que seja preciso reforçar, relembrar, mencionar, análise comparativa de mercado quer dizer análise comparativa de mercado. A ACM quer dizer isto. Por outro lado, ACM não quer dizer, e às vezes há colegas que esquecem isto, análise comparativa de motivações. Este M não é um M de motivações. Não é, deixa cá fazer uma ACM que vá de encontro às motivações do meu cliente proprietário. Deixa cá perceber, e ok, ele está fora de preço, mas deixa cá, entre aspas, agendar, manipular, no bom sentido, ou no mau, depende, uma ACM para o valor, o intervalo de valor, ir de encontro à expectativa do proprietário, porque a motivação dele para vender, relativamente ao valor, está aqui dentro. Então, se está dentro deste intervalo, deixa cá encontrar imóveis comparáveis que vão de encontro às motivações dele.
a análise está feita. É uma análise comparativa de motivações. Será uma venda difícil? Será uma venda impossível? Será uma venda muito complicada, porque à partida não reúne o melhor dos mundos, que é, neste caso, estamos a falar, a recomendação de valor. E é muito importante isto. Por outro lado, a ACM, dentro da mesma sigla, também não quer dizer outra coisa, e vocês já me conhecem, já sabem como é que eu posiciono no mercado, já sabem como é que eu sou enquanto pessoa. ACM também não significa análise comparativa de, desculpem, merdinhas. Também começa por M, obviamente, não é? E é muito importante que nós percebemos isto. As análises que nós fazemos é comparativa de mercado. Não é nem das motivações, nem, desculpem, das merdinhas, nem dos macaquinhos, nem da cabeça, o que quer que seja. Tudo começa por M, que as pessoas têm na cabeça. Portanto, se tivermos isto em mente, vamos automaticamente perceber um fator. Se eu estou a fazer uma análise comparativa de mercado, por mais que o proprietário não aceite aquilo que nós estamos a dizer ou que lhe vamos transmitir, é de extrema importância nós percebemos isto. Temos que lhe apresentar as coisas tal como elas são. É de extrema importância nós o fazermos. Porque se não o fizermos, tudo bem, temos uma agressão, tudo bem, podemos pôr um post nas redes sociais, mais uma agressão, o resto não acontece. O tal chamado expediente, que é encontrar um comprador, encontrar uma proposta, isso não vai aparecer. Porquê? Se o imóvel está fora de preço, se o imóvel não está a preço, se o imóvel não reflete a realidade do mercado, mas apenas reflete aquilo que o proprietário tem nas suas motivações ou o que quer que seja, dificilmente nós vamos conseguir vender um imóvel ou apresentar um imóvel de acordo com aquilo que ele quer, porque não vai acontecer, obviamente. É muito importante termos isto em mente e não nos esquecemos nunca desta realidade. O que é mais importante? É dizer aquilo que o proprietário quer ouvir ou dizer aquilo que o proprietário gostava de ouvir? O que é mais importante? O que ele quer ouvir, precisa de ouvir, o que ele gosta de ouvir, ou gostaria de ouvir. Eu preciso, claro. É o mais importante, dizer o que ele precisa. Mas obrigado, João, mas para alguns de nós, para alguns consultores, não obstante sabemos que isso é o mais importante, para alguns consultores, o que é mais fácil? Dizer aquilo que o cliente precisa de ouvir ou dizer aquilo que ele quer ouvir? Isto é diferente. Okay? Todos nos concordamos que é diferente. Porque é mais fácil de dizer aquilo que a pessoa quer ouvir. Se a expectativa dele, ou dela, ou dos clientes está lá em cima, é mais fácil para mim, enquanto consultor imobiliário, dizer sim senhor, vamos começar nesse valor. E pronto, está feita a análise comparativa de mercado, está feito o sim senhor, vamos embora. Não é o mais vantajoso, não é o mais produtivo, não é aquilo que vai tornar deste um bom, excelente e linear processo imobiliário. É um imóvel que vai estar ali ad eterno sem se conseguir vender. Em alguns casos, em alguns artigos, não aparece, para quem lê, por exemplo, publicações em inglês ou de outros países que não a língua portuguesa, muitas vezes aparece também a sigla CMA. A sigla CMA quer dizer exatamente a mesma coisa, mas em inglês. Comparative Market Analysis. É exatamente a mesma coisa que quer dizer. Portanto, ACM ou CMA, depende dos artigos que nós podemos estar a ler, seja em português, seja do que for, fala muito disto. Uma sigla e a outra é exatamente a mesma coisa. Análise comparativa de mercado. Agora, para percebermos quão importante, quão presente, quão real é esta necessidade, nada melhor do que termos casos concretos, nada melhor do que termos casos reais. Eu atualmente estou a dar formação a 15 colegas que começaram a semana passada, temos estado a ter formação, e neste grupo que estou a ter formação, tenho lá uma colega chamada Bruna Rodrigues. Um colega que está na formação, chama-se Bruna Rodrigues, faz parte da equipa do Nuno Miranda, do qual ele é team leader. E durante esta formação da semana passada, segunda-feira e ontem, falámos de um caso real desta semana, que já vem da semana passada, que a Bruna tem de uma cliente que ela está a acompanhar. A Bruna já vinha com uma experiência no ramo imobiliário e
no seguimento de uma cliente que está a acompanhar, de uma cliente que está a vender a casa particularmente, portanto, é uma particular, ela está a promover a casa e a Bruna contactou. E este caso aconteceu, falámos disto na formação, a Bruna falou com a senhora, o Nuno Miranda, enquanto team leader, deu o acompanhamento necessário e falou também, juntamente com a Bruna, com a cliente, e para vocês perceberem do que é que nós estamos a falar e de quão importante é nós cada vez mais sermos exigentes, profissionais naquilo que fazemos, quando fazemos e como fazemos. E para percebermos também que a ACM é análise comparativa de mercado e não de motivações, neste caso, e está online, a senhora, a proprietária, tem um imóvel, particularmente que o está a promover, é um T3 na Amadora, ela está a vender pelo próprio, ela tem um asking price de 385 mil euros e está a vender por este valor há 2 meses. E no anúncio, no imóvel virtual, ela diz: particular, venda direta, não aceito contactos de imobiliárias, não pretende ser contactada por imobiliárias, não pretende entregar um imóvel a imobiliárias. Aquela a frase clássica que os particulares colocam. Contudo, há cerca de 2 semanas, a Lis Casas, uma imobiliária, e a Rede Era angariaram o mesmo imóvel, que também tem um anúncio online. E este anúncio está com estas 2 imobiliárias, também por 385 mil euros, há cerca de 11 dias. Portanto, a proprietária está a vender o imóvel particularmente há 2 meses, por 385 mil euros, e a Lis Casas e a Era, 2 agências imobiliárias, há cerca de 2 semanas, e reparem, não obstante o anúncio da senhora dizer que não quer ser contactado por imobiliários, e não obstante ela estar a vender e a promover o imóvel com 2 imobiliárias, mas manter o anúncio dela também visível, mesmo assim, estas 2 imobiliárias, agências, aceitaram promover o imóvel da pessoa. Até aqui, dentro do mal, infelizmente, é o dia-a-dia. Trabalhar em aberto, obviamente, não é? Agora reparem o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer. Nestas 2 imobiliárias, pergunta: quem é que definiu o valor do imóvel? É cliente? A proprietária. A proprietária. Obrigado, Dima. Foi a proprietária que definiu o valor. E a Lis Casas e a Era fizeram alguma análise comparativa de mercado? Pergunta óbvia. Simplesmente aceitaram as condições da proprietária. Aceitaram as condições da proprietária. E ainda bem que o Dima disse isto. Aceitaram as condições da proprietária. Porque já não era suficientemente mau terem aceito um imóvel que continua a ser vendido e promovido pela proprietária há 2 meses por 385 mil euros. Eles criaram um anúncio há 2 semanas pelo mesmo valor. Agora reparem nas condições, nas ditas condições da proprietária. Obviamente, aberto, não estando exclusivo, obviamente estará em aberto. Mas reparem, 2% de honorários mais IVA. Ou seja, eu tenho a Bruna, eu acompanhei isto, o processo, tenho estado a acompanhar, o Nuno Miranda, que é o team leader, está também a acompanhar, a Bruna, obviamente, que é a consultora que está e despertou a oportunidade, obviamente está a acompanhar, mostrou uma mensagem da cliente, onde a cliente inclusivamente diz lá: cara Bruna, se aceitar as minhas condições, pode então vir cá a casa ver o imóvel. É espetacular. Já agora, tudo bem, impecável. E ela mostrou-me aquilo. E eu disse: ajudámos-la a escrever uma resposta para a senhora, e ela continuava: mas aceita ou não aceita? Portanto, a senhora às tantas já estava a ficar ofendida, entre aspas, no bom sentido, por estar a ser acompanhada por consultores imobiliários profissionais. Mesmo assim, foi feita uma análise comparativa de mercado, foi telefonicamente apresentado, porque particularmente a senhora não permitia. Agora reparem na conclusão que, de uma forma profissional, a equipa chegou. A análise comparativa de mercado da 121 diz que aquele mesmo imóvel situava-se entre os 285 mil e os 305 mil, e obviamente as condições são as nossas condições. Exclusivo, 5% de honorários mais IVA, contrato de edição imobiliária e a colocação da placa. Quando isto foi apresentado à senhora, a senhora disse: mas os outros colegas aceitaram. Nunca ninguém me disse que a minha casa só valia isso.
Então, reparem, a importância de termos uma boa e construtiva e assertiva análise comparativa de mercado ou uma boa ACM. A Bruna e o Nuno e a equipa, os bons e profissionais consultores imobiliários, fizeram bem o trabalho. Foram profissionais. Os outros aceitaram o valor, aceitaram as condições. Já agora, mais um bocadinho, ela dizia que cada vez que ia cá a casa tem que cantar o Kumbaya e andar aqui à volta de fazer a dança da chuva. Era só mais um bocadinho, a última condição que faltava para aceitar as agressões. Mas, infelizmente, isto ainda vai sendo um pouco o reflexo da realidade. Vale tudo, não dizendo no bom sentido, mas depende da perspectiva, vale tudo para aceitar agressões. E continuamos a aceitar agressões, ou continuam a aceitar-se agressões, dentro das condições que o proprietário quer. Ou seja, o proprietário impõe as condições, o proprietário impõe o valor, impõe o período de vigência do contrato, impõe tudo e mais alguma coisa. Quem quiser, quem aceitar, venha. Como se o mercado se compadecesse disso. Com esta dicotomia, com esta situação que ela tem particularmente, mais a Lis Casas e a Era, e em comparação com a análise comparativa de mercado que foi bem feita, bem documentada, bem falada, bem explicada, e ela ter dito, mas os outros colegas aceitaram o valor. Nunca ninguém me falou desse valor. Qual é que acham que no final foi a conclusão da senhora? Não quero. Obviamente. Se é assim, eu não quero trabalhar com as 120 nações. Porque os outros colegas disseram que. Então ela disse, não. O que é que acham que o Nuno e a Bruna e o Nuno também disseram à senhora? Ou o que é que vocês diriam à senhora? Não ia conseguir vender a casa, ou muito dificilmente. Exatamente. Isso foi logo dito, João. Obrigado. Mas quando ela disse, então não quero trabalhar com a 121, qual é que acham que foi a resposta do Bruno ou de Elizabeth? Quis dizer? Não, Elizabeth Fernandes tinha ligado o som. Pensava que ia ligar. Nós também Jorge. não temos interesse em trabalhar com essas condições. Mais nada, Jorge. Obrigado. Obrigado, amigo. Exatamente. A resposta da Bruna e do Nuno foi isso. Ok? Muito obrigado por partilhar, mas se assim é, nós, 120 nações, eu, Bruna Rodrigues, nós não temos condições, não vamos aceitar essas condições, porque não vamos conseguir fazer um bom trabalho e um trabalho profissional para a venda do seu imóvel. E isto foi apresentado à senhora. E isto... Ruben. Sim, Elizabeth, diz. Desculpa, estava aqui, estava-me a lembrar da nossa formação inicial e que às tantas dizíamos exatamente isso, não é? Queres vender a casa ou queres pôr a casa à venda? Que são coisas muito distintas e de facto essa reflexão é importante fazê-la com estas pessoas e realmente há condições que não vale a pena trazer as angariações se percebemos que não se vendem, não é? Porque não têm valor de mercado, sem dúvida. Sem dúvida. Obrigado, Elizabeth. É exatamente isso. Ou vende ou quer colocar à venda. E é a capacidade que nós temos que ter de perceber isso. É o que distingue, entre outras coisas, os profissionais dos amadores, como se costuma dizer, e temos ido a falar nos últimos tempos. Mas isto é revelador da realidade do mercado. Ou seja, duas imobiliárias aceitaram o valor, aceitam estar a promover o imóvel com anúncios próprios, quando o mesmo imóvel está a ser promovido noutro link, noutro anúncio, pela particular, e onde ela na descrição diz que não quer trabalhar com imobiliárias, só paga 2% e é aberto. E mesmo assim, eles aceitaram as condições da senhora. Vamos depois nós, de uma forma profissional, e estamos tramados. Bem que somos apanhados a curva. Agora, o que é importante é dizermos às pessoas e as pessoas perceberem uma questão, que é, nós não vamos ser, por mais que isto custe, eu compreendo perfeitamente, principalmente para quem está a começar na atividade, para quem precisa de massa crítica para desenvolver a atividade, eu compreendo isto perfeitamente. No limite, se forem exclusivo, aceitem um contrato, desde que seja a 5%, quanto mais não seja, serve de case study, serve de cobaia, digamos, para a vossa atividade no início. Agora, aberto, 2%, é quando ela quer e como ela quer, obviamente não faz sentido absolutamente nenhum. E as pessoas continuam a ter esta mentalidade. E não só têm esta mentalidade, como outros consultores imobiliários permitem que isto aconteça. Obviamente que aquilo foi explicado à senhora e aquilo que deve ser explicado à senhora é nós fazemos um trabalho profissional. Imóveis foram vendidos, tudo que foi vendido, imóveis à venda, mas mesmo assim a senhora não quis aceitar.
E ela nem sequer quis ouvir mais, obviamente, não é? E os consultores, os nossos colegas, obviamente, eles também não. Acompanhamento, seguimento, ligar daqui uma semana, ligar daqui a 15 dias, ir acompanhando a senhora, tentando amanhã ou depois entrar no desconforto da pessoa, da senhora, fazê-la perceber novamente por A mais B o quão enganada na sua expectativa, na sua motivação ela está pessoalmente e foi, entre aspas, também por acréscimo por parte das outras duas imobiliárias, obviamente faz sentido absolutamente nenhum. Mas às vezes acontece, porque muitas pessoas na recomendação de preço, na recomendação de valor, o mais fácil, não é o melhor, o mais fácil é aceitar o valor que o proprietário quer. E alguns colegas, ou não tomam medicação, não dormiram bem, ou foi depois do almoço e beberam muito, e não foi água, o que é que seja, ainda aceitam o valor da pessoa e diz, tudo bem, então em cima desse valor, eu coloco a minha comissão e o IVA. Espetacular. Eu estou a vender o Altice Arena, quando em bom rigor tem um emboscabido. Mas pronto, vamos para a loucura, siga para bingo, como se costuma dizer, não é? Isto não pode acontecer. Nós estamos a habituar mal o mercado, estamos a habituar mal os profissionais, não vamos conseguir fazer angariações, não vamos conseguir boas angariações, não vamos conseguir vender imóveis, e se vamos fazer angariações destas só para fazer posts para as redes sociais, então não daria nada. Pá, façam só os posts. Ponham só mais uma angariação. Nem que eu não tenha angariado nada. Pelo menos poupei o trabalho de andar para trás e para a frente. Mas se queremos trabalhar mal, não é aqui no Centro de Motivações, obviamente. É muito importante termos isto presente. Exemplo muito prático. Por exemplo, o João Ribeiro. Estás aí? Sei que sim. Eu vou pedir aqui ao João Ribeiro, estou a ver aqui algumas caras, vou pedir aqui ao João Ribeiro, ontem fiz este exercício com os colegas que têm informação. Vou pedir ao João Ribeiro para, por favor, me dizer, Ruben, tu hoje estás feio. Diz lá, João, por favor. Ruben, tu estás feio. Obrigado. Vou pedir agora ao Dmitro para dizer exatamente a mesma coisa. Ruben, tu hoje estás feio. Okay? Obrigado, Dmitro. Vou pedir à Gisela Silva para dizer exatamente a mesma coisa, que eu hoje estou feio. Ruben, tu hoje estás lindo. Eu não consigo. Pronto, eu percebi lindo, mas acho que a Gisela disse feio, obviamente. Diz, a Gisela disse, Ruben, tu hoje estás feio. Ruben, tu hoje estás feio. Okay. Agora vou pedir aqui à Paula Santos para dizer, Ruben, tu hoje estás muito bonito. Por favor. Ruben, tu hoje estás muito bonito. Obrigado, Paula. Viram? A Paula é que sabe. Os outros é uma cambada de invejosos. Os outros não percebem nada de moda. Os outros não percebem nada disto. A Paulinha Santos é que sabe andar nisto. A Paula é que conhece bem. Perceberam? Vamos trazer isto para o ramo imobiliário. Há só que é exatamente o contrário. Aqui tenho 3 a dizer que eu estou feio, 1 a dizer que eu estou bonito. Eu vou acreditar naquilo que eu quero, que é a minha motivação. Se bem que os outros 3 é que estão certos, obviamente. Eu ao vivo já sou feio, quanto mais presumo. Por isso é que esta só tem 1h30. Se vocês desmaiavam. Então depois do almoço ainda mais complicado, obviamente. Estar a olhar para um bicho com uma cara como a minha, obviamente, não é? Mas se formos para o ramo imobiliário, é exatamente o contrário. Aqui tenho 3 pessoas a dizer que eu estou feio, 1 a dizer que eu estou bonito. Eu acredito naquela pessoa que eu quero acreditar. No ramo imobiliário é o contrário. Tu tens 4 pessoas ou 3 pessoas a dizer a sua casa vende-se por 385 mil e ela acredita porque é aquilo que ela quer. Aparece um que é profissional a dizer, atenção, sua casa vale menos em função disto e disto, e se quiser vender a sua casa temos que fazer isto, nesta, naquela e na outra condição. Desta forma vamos ser profissionais. Conclusão da cliente, não, você está-me a enganar. Os outros dizem que eu consigo vender por mais dinheiro e vai trabalhar com os outros, porque é aquilo que eu costumo chamar as cócegas dos ouvintes. São os cafunés imobiliários que muitos clientes gostam, não é? Gostam do cafuné, coitadinho, sim senhor, vamos vender a tua casa por 385 mil euros, fazem festinhas e adormecem a pessoa deixa-se levar. Aparece lá um que diz, pá, entre aspas, se calhar está na altura de cortar o cabelo, se o cabelo está grande demais. Diz, não, pois eles não fazem cafuné. E exatamente estas coisas não podem acontecer. Portanto, se nós percebemos isto, vamos ser cada vez mais profissionais na nossa atividade. O mercado, mas parece provavelmente mais fácil e mais rápido seria encontrar o pote de ouro no final do arco-íris, mas eu sou uma pessoa romântica por natureza
era tão bom que rapidamente isto fosse prática comum e passasse a ser a regra e não a exceção, mas era muito bom que fosse obrigatório, mas digo mesmo obrigatório, por lei, que regulamenta o setor, um imóvel, para ser promovido, tem que ter acoplado ou anexado um contrato de aquisição imobiliária uma análise comparativa de mercado. Tinha que ser obrigatório. Em funções do Instituto Nacional de Estatística, todos os dados que dão informação ao imóvel, isto para credibilizar o nosso trabalho, o nosso setor. Mas, pronto, eu estou nisto há 11 anos, esperar mais 20 ou qualquer coisa, pode ser que daqui a uns anitos isto aconteça. Mas era de extrema importância, porque senão é muito fácil fazer análise comparativa de mercado. É há 100 anos. Outra questão agora. Nós falamos muitas vezes, porque é aquilo que nós fazemos, há 100 anos, análise comparativa de mercado. Mas também é importante nós percebemos outra questão. O consultor imobiliário, nós também podemos e devemos fazer estudos de mercado. Agora, não é, ao contrário do que algumas pessoas pensam, um estudo de mercado não é uma análise comparativa de mercado. Podem dizer, Ruben, tudo bem, isso é um preciosismo. Eu sei que é um preciosismo. Eu sei que é um preciosismo. Assumo isso como sendo um preciosismo. Mas uma coisa é um estudo de mercado, outra coisa é uma análise comparativa de mercado. Um estudo de mercado, eu costumo dizer, torna-me profissional. Uma análise comparativa de mercado torna-me especialista. Um estudo de mercado é o olhar, por exemplo, aquele T3 na Amadora, é o olhar para a Amadora e perceber no concelho da Amadora, ou naquela freguesia da Amadora, quantos T3 há à venda, quantos T2 há à venda, quantos T1 está à venda, qual é mais ou menos a quantidade de imóveis que estão ali à venda, é fazer uma análise genérica e generalista e global, se preferirem, do mercado da Amadora. Isto é um estudo de mercado, é estudar o mercado. Estar familiarizado, ver o preço médio de metro quadrado, ver o preço médio do valor dos T1, dos T3, dos T4, se há mais apartamentos, se há mais moradias, que tipo de comércios e serviços existem, e facilidades e instalações existem ali na freguesia. Isto é estudar o mercado, ser conhecedor, ser profissional do mercado. Outra coisa é a análise comparativa de mercado. Uma análise comparativa de mercado, se é comparativa, eu preciso de, comparar a casa que estamos a querer angariar, ou para a qual estamos a fazer uma ACM, tem que comparar com outros imóveis. Portanto, é importante termos aqui estabelecermos esta distinção. É um pormenor, é um preciosismo, eu assumo isso, reconheço isso, mas se conseguimos ainda profissionalizar e credibilizar ainda mais a nossa atividade, é fazermos uma análise comparativa de mercado para o seu imóvel. Mas mais tudo estudos de mercado. E se o proprietário também, se quiser, pode fazer alguns estudos de mercado. Basta ter algumas notícias, ir ao Google, ao motor de busca, e rapidamente vai encontrar informações genéricas e superficiais sobre o mercado onde ele tem a sua casa, onde ele tem localizado o seu imóvel. Portanto, depois temos percebido como é que ainda o mercado continua a funcionar, a diferença entre um estudo de mercado e uma ACM, percebemos o que é que realmente significa e quer dizer uma ACM na sua sigla. É importante então percebermos, então se eu vou fazer uma análise comparativa de mercado, uma ACM, quais são os elementos que eu vou considerar? Novamente reforço, isto que estamos a falar é muito voltar às bases. Para alguns é novidade, porque estão há pouco tempo no ramo imobiliário. Para outros é voltar às bases. E nós temos, atualmente, ferramentas que nos ajudam a considerar todos estes elementos que vamos ver agora. Eu sou do tempo, se calhar alguns colegas que estão aqui, sou do tempo que não havia Confidencial Imobiliário, não havia Casa Fari, nos João Limários, por exemplo, é desse tempo, não havia Alfredo, não havia o Rodrigo Cardoso, é desse tempo, estou a ver alguns colegas que estão aqui que são desse tempo também, que já passaram pelo mercado imobiliário, que são desse tempo, que não havia nada. Eu sou do tempo, alguns colegas aqui da Nações 2 também, provavelmente, o Pereira, Pedro Antunes, outros colegas estão aqui, somos do tempo em que se queríamos fazer análises comparativas de mercado, era pegar numa calculadora, perceber mais ou menos o valor de metros quadrados e andar ali a ver a área útil da sala, dos terraços, das varandas, do parqueamento, das arrecadações, ver aquilo, desmultiplicar, fazer uma cálculo ali no Excel, fazer no papel e calcular então o valor. Portanto, mas mesmo assim, independentemente disso, é de extrema importância
termos presente muitos dos elementos que devemos considerar, entre outros, numa análise comparativa de mercado. Mas estes três, eu acrescentei um quarto, estes três são aqueles que 99%, para não dizer 100%, dos profissionais do ramo imobiliário defendem que devem ser considerados na elaboração, na preparação de uma ACM. Um dos elementos é imóveis que tenham sido vendidos há menos de 3, ou 6, ou 9, ou 12 meses, fica ao critério de cada consultor, depende muito da rotatividade, da volatilidade do mercado e da zona também, ou da freguesia, ou da área, da localização do imóvel. Portanto, imóveis, valor net, valor de venda, valor de fecho. Imóveis que foram vendidos há menos de 3, 6, 9, 12, depende do intervalo que eu quero fazer o estudo de mercado. Outro elemento, outro fator é imóveis à venda atualmente, também que estejam à venda há menos de 3, 6, 9, 12 meses, o que é que for, dependendo, obviamente, da mudança e da rotatividade. Portanto, primeiro elemento, imóveis que tenham sido vendidos há menos de 6 meses, vou colocar assim o 6, para não estar sempre a dizer 3, 6, 9, 12, imóveis vendidos há menos de 6 meses, imóveis à venda que estejam à venda atualmente há menos de 6 meses, mas o terceiro exemplo e fator, imóveis que estejam à venda, não é vendidos, imóveis que estejam ainda à venda há mais de 6 meses. Estes são os três rácios, os três elementos, os três fatores, os três determinadores comuns para fazermos uma boa ACM. Imóveis vendidos há menos de 6 meses, imóveis à venda atualmente há menos de 6 meses, e imóveis que estejam à venda há mais de 6 meses. E eu acrescento aqui um quarto fator, que também é um elemento que nós devemos considerar: o conhecimento dos profissionais. Falar com quem trabalha lá diariamente. Ver um imóvel que foi vendido, eu falo com o colega, ou tentar perceber junto da agência, junto de outra marca, de outra rede, de outro colega qualquer, nem que vejam o anúncio que está, por exemplo, numa Remax, ou noutra 121, ou na Era, ou qualquer coisa, como vendido, pegar no telefone e ligar para aquele colega. Olha, colega, tu tens aqui uma agressão, tens informação de vendido. Podes-me dizer o valor do imóvel? E às vezes que eu fiz isso, enquanto consultor, informador e diretor comercial, nunca tive nenhum colega de outra rede que não me deixasse de responder. Muitos até me diziam: olha, foi vendido por este valor, entrou por este, tive não sei quanto tempo, tive não sei quantas propostas e foi escriturado. Mas olha, se entretanto tiveres a angariação, tu ou a pessoa aí da tua equipa ou da vossa agência, diz-me que eu sou capaz de ter alguém para ir visitar a casa. Portanto, para além de estarmos a ter e beber do conhecimento dos profissionais que têm agressões, que vivem, que trabalham localmente aquela zona, ainda estamos a reforçar o network e logo ali podemos começar a fomentar uma partilha com outros colegas. Portanto, este quarto elemento que eu acrescento é o conhecimento dos profissionais. Pessoas que trabalham lá diariamente. Se eu quiser saber quanto é que custa um imóvel, entre aspas, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui na Costa da Caparica, provavelmente poderei falar entre outras pessoas com o Rodrigo Cardoso. Se eu quiser saber quanto é que custa um imóvel em Moscavide, posso falar com o Pedro Reduto. Se eu quiser quanto é que custa um imóvel na Margem Sul, posso falar com o Carlos Palmeiro. Se eu quiser saber quanto é que custa um imóvel noutra zona, falo com um colega que trabalha ali naquela zona, ou alguém que tem ali ingressões. Essas pessoas estão lá todos os dias. Essas pessoas conhecem o mercado, são especialistas de zona, são profissionais do setor imobiliário, não têm qualquer tipo de problema ou pejo em dizer-nos aquilo que nós precisamos saber. Se tivermos isto em mente, vamos chegar à conclusão de que estes elementos vão nos ajudar a definir uma ACM concreta, assertiva e, obviamente, por acréscimo, aconselhar um valor para a venda. Porquê? No primeiro grupo, os imóveis vendidos há menos de 6 meses, está aí, como está em letra verde, reflete o valor médio de transação. Foram imóveis, efetivamente, vendidos. O segundo grupo, que é imóveis que ainda estejam à venda há menos de 6 meses, reflete o valor da concorrência dos imóveis que são comparáveis àquele que nós estamos a tentar angariar. Por último, o terceiro grupo, imóveis que ainda estejam à venda há mais de 6 meses, reflete aqueles imóveis que não se estão a vender e, de lá para ali, provavelmente, possivelmente, estão fora do valor de mercado. Portanto, que dificilmente
não vão conseguir vender, não vão ser, perdão, não se vão conseguir vender por aquele valor, enquanto não houver uma baixa de preço, uma atualização do valor. Portanto, estes são alguns elementos que nós devemos considerar. De uma forma muito sumária e sucinta, são estes três. Obviamente que há mais elementos, de forma adicional, que nós devemos levar em conta. Devemos olhar, por exemplo, entre outros, para a localização do imóvel, o andar, a vista, a exposição, a orientação solar, acessibilidades aos commodities ou facilities, depende daquelas expressões que seja utilizada, a qualidade de construção do imóvel, a data de construção, como é que estão, principalmente para casas usadas, qual é o estado da conservação, se for uma moradia, o terreno onde está inserida a moradia, a tipologia, qual é a disposição, se é mais quadrada, se é mais bicuda, se é, ou de outra forma, a disposição dos quartos e das assoalhadas do próprio imóvel, os equipamentos, os acabamentos, os materiais utilizados, as facilidades, se tem estacionamento, piscina, elevador, espaços verdes, segurança, videovigilância, porteiro, o que quer que seja, e obviamente, que aí a especialidade é nossa, a especialização também é nossa, o estado de mercado. Como é que está atualmente, naquela zona, naquela freguesia, a procura e a oferta para imóveis. Isto porque, quanto mais e detalhados e quanto melhores forem estes fatores, melhor será o valor da nossa ACM. Porque eu estou-me a basear e fundamentar, e a documentar em coisas concretas. E principalmente nestes elementos que nós vimos antes e nestes que estamos a ver agora, em alguns deles, até têm que ser obrigatoriamente levados em conta, têm que ser obrigatoriamente considerados, principalmente, sabem quando? Quando não existe nenhum imóvel com o qual eu possa comparar aquele para o qual estou a fazer uma análise comparativa de mercado. Se há um imóvel único, eu não vou comparar com coisas que não sejam comparáveis. Aqui é outra questão. Se não existem imóveis, eu não posso inventar um imóvel. Então eu tenho que ver um imóvel pelas características, pela história, pelos materiais de construção, pela história, quer dizer, pela antiguidade, pelo ano de construção, pelos materiais utilizados, pelos acessos que têm, pelas condições de construção que têm em comparação com outra mais recente ou outra mais antiga, e em função disso é que eu vou perceber se é um resto de chão, onde passam muitos carros, se é um último andar, se tem uma boa exposição solar, se tem duas frentes, se é uma cobertura. Tudo isto terá que ser levado em conta em todas as situações, mas principalmente se dificilmente, na área que nós trabalhamos, dificilmente isso acontece, mas pode acontecer, já aconteceu, quer dizer, eu não consigo entrar no imóvel para comprar isto. Então eu não vou comparar uma moradia com um apartamento, não vou comparar um T3 com um T1. Não vou comprar também um apartamento com uma loja. Não vou comprar uma loja com um escritório. Tenho que perceber quais é que são os fatores diferenciadores para depois então podermos fazer um bom trabalho. Em falar em fazer bom trabalho, em estarmos presentes a falar com as pessoas, em fazermos uma boa análise comparativa de mercado, em termos presentes todos estes elementos, imóveis à venda, imóveis vendidos, imóveis que estão lá para, desculpem o termo, muito português, para guisar, estão ali em banho-maria há muitos meses, o ano de construção, o terreno, a tipologia, os acabamentos, os equipamentos, tudo e mais alguma coisa, é muito importante ter algo também em mente. Não é um elemento a considerar, mas nos elementos a considerar, em função disso tudo, devemos ter sempre uma coisa muito presente quando falamos com clientes e quando fazemos a análise comparativa de mercado, que é dar um intervalo de valores. Novamente, eu disse aquilo, vou reforçar aquilo que já disse há pouco. Isto é voltar às bases. É falar de coisas que todos nós conhecemos. Muitos de vocês fazem isto. E ainda bem, vão fazerem muito bem. Continuem e continuem a aprimorar-se e a melhorar cada vez mais. Mas é voltar às bases. Mas eu já ouvi isto é novidade para mim. Deem um intervalo de valores. É muito importante estar a dizer isto. Eu nunca, mas nunca digas nunca, mas eu aqui digo, nunca devemos dizer que o imóvel se vende por X, sem darmos um intervalo. Eu não posso chegar ali à senhora e dizer, Dona Sofia Lábita, olha, o seu imóvel vende-se por 300 mil euros. Porquê que eu não devo dizer à Dona Sofia Lábita ou outra pessoa qualquer, ou Rui Silvestre,
ou à Sónia Ramos que eu não devo vender o imóvel dela ou dele, vende-se por 300 mil euros. Sabem porque é que eu não o devo fazer? Não devo dizer a uma pessoa que o imóvel se vende por 300 mil euros. Sabem porque é que não o devo fazer? Obviamente. Porque se eu digo a uma pessoa, o seu imóvel vende-se por 300 mil euros, e depois se eu tenho uma proposta de 295 ou 290, sabem o que é que me vai dizer a dona Sofia Lávita? Ou outra pessoa qualquer? Ou a dona Sónia Ramos? Ou a dona Ani Fernandes? Ou outra pessoa qualquer? Ou o Rui Silvestre? O que é que me vão dizer? Quando eu lhe apresentar uma proposta de 290. Vai dizer que o consultor disse que o imóvel vendia-se por 300 mil. Ora bem, aí é que está. Obrigado, Jorge. E dificilmente vou aceitar essa proposta. Porquê? Não, porque você disse-me que vende a casa por 300 mil euros. Se eu lhe apresento uma proposta de 290, ele não vai aceitar. Então, se eu lhe apresento uma proposta de 305 ou 310, o que é que ele me vai dizer? Nós temos sempre a tendência de pensar por baixo, não é? Até se damos um valor acima, o que é que ele me vai dizer? O que é que acham? Não todos, mas que a maioria dos clientes proprietários nos vão dizer. Bom trabalho. Não, vão dizer Era que bom, deste valor baixo era para bom, cá. Rui. Era bom, Dima, não esqueças. Era bom que eles dissessem bom trabalho. E às vezes alguns dizem, precisam de vender. Mas o que é que também alguns podem dizer, Dima? O que eles vão dizer é que deste um valor da avaliação muito baixo. Exatamente. Mas você falou-me em 300, agora está-me a apresentar 305. Se calhar 305 também é barato. Não aceito os 305 e vamos pôr por 315 ou 320 ou 310. Porquê? Porque o Ruben disse que vendia a casa por 300. Se aparece 290, ela não aceita porque pensa que está a perder dinheiro. Mas se eu lhe apresento 310, ela vai chegar à conclusão que eu estou a fazer um mau trabalho e que eu não percebo nada disto. Então não aceita aos 310 e quer subir para os 315. A mente das pessoas funciona assim. Porquê? Porque eu dei-lhe um valor fixo. Uma coisa é eu ir comprar uma camisa, um gravata, quer que seja, e aquele é um valor fixo. Portanto, eu há bocadinho fui almoçar. Vamos supor que, por exemplo, tinha comido aquilo que é mais fácil explicar, um bitoque. Um bitoque é o quê? Carne, salada, ovo, batata, arroz. Aquele tem menu, por exemplo, 9 euros. Agora, eu chegava lá, sopa, entrada, pão, sobremesa, bebida e o bitoque. 9 euros. Eu chego ao restaurante e digo, olha, eu quero um bitoque, mas olha, eu não vou querer sopa, não quero também salada, eu acho que a minha barriga percebe-se que coisa que eu não como é salada, obviamente, não é? Mas prometo, vou começar a tratar disso. Não quero salada, não quero sopa, não quero sobremesa, só quero batata frita, o ovo, a carne e quero uma Coca-Cola e quero pão. Mas não vou pagar 9 euros, só vou pagar 7, porque há aqui coisas que eu não quero. O que é que acham que a pessoa do restaurante vai fazer? Ou dizer, ou pensar, ou quem que acham que ela vai chamar? Ou a polícia ou o INEM, ou a malta do Júlio de Matos, que é maluco. Traga um colete de forças que este homem é louco, obviamente, não é? Aí, nessa situação, é o preço, está fixo. Eu não posso dizer, mas eu não quero isto, vou pagar menos. As coisas não funcionam assim. Ainda bem. Então, eu, relativamente à roupa, tinha que pagar sempre mais, não é? Porque o problema é o XL ou XXL. Se fosse por tamanho de roupa, eu estava tramado, não é? Estou a olhar aqui para o colega, o Jorge Sousa, por exemplo, veste um S e eu tenho que vestir o XXL. Então, estava tramado, proporcionalmente. Mas não acontece, porque é um produto. É um bem que eu estou a comprar e estou a adquirir. E aí eu não posso fugir daquilo. Vou dizer, esta camisa vale 30 euros. Este menu é 9 euros. Não posso dar mais ou menos em função de comer mais ou comer menos. Não posso. É aquele valor. Para um imóvel as coisas não são assim. Eu tenho que dar uma recomendação. Tenho que dar um valor para aquilo que estamos a fazer. Outra dica, outra premissa. Dentro desta questão, não só de dar um valor, mas nunca dizer um valor fixo para o qual o imóvel se vende. Porque há colegas que pensam que a fazer isso eu estou a fazer o brilharete. O seu imóvel, 300 mil euros, vende-se. Isto já é tempo das pessoas pensarem desta forma. As pessoas cada vez mais procuram profissionais, procuram consultores profissionalizados e sabem o que estão a dizer. Aquela coisa, garanto que vende a casa por 300 mil euros.
Posso vender por menos 2 ou por mais 2, e um intervalo é sempre importante eu estar a dizer. Nesta recomendação, neste intervalo de valores, algo que devemos ter sempre muito em mente, muito, quer dizer, sempre em mente, é que os valores que nós recomendamos devem incluir os 5% de honorários mais IVA. As recomendações que nós dizemos já incluem esta comissão. Não façam estudos de mercado e depois da pessoa aceitar e colocam a comissão em cima. Os 5% ou os 5 mil euros, abaixo dos 5 mil euros, obviamente, os 5 mil euros de comissão fixa, honorário fixo mais IVA, já incluem na nossa recomendação. Coloco aqui uma dica que faz sentido, para mim faz sentido, eu fazia isto quando fazia ACMs e ajuda a fazer, é quando está a falar com as pessoas, nestas recomendações que os nossos clientes, colocar o valor líquido recebido, depois de descontar os honorários e depois de descontar o IVA. Nós podemos estar a falar de um valor, estamos a falar de 5% mais IVA, de 5 mil euros mais IVA, ou o valor que for, e se não temos ali no momento a capacidade de explicar à pessoa, ou dizer à pessoa, de uma forma prática, direta e conclusiva, depois de nos pagar os nossos honorários, o seu encaixe financeiro, o valor líquido recebido é de X, a pessoa pode perguntar, então, mas se eu vender a casa por esse valor e depois de pagar a comissão, com quanto dinheiro é que eu fico? Às tantas, estamos a perder ou a investir? Estamos a utilizar mais tempo a calculadora, a fazer contas para cima, para baixo, para um lado e para o outro, do que propriamente a estar a explicar à pessoa, olha, ok, boa pergunta, caso venda por este valor mínimo, a nossa equação é X, recebe este. Se for pelo valor máximo, mas cuidado, pode estar um bocadinho fora de preço, a nossa equação é este, e recebe Y. Mas se for este valor, que é o valor atrativo, para ir para o mercado, depois de pagar a nossa equação, que é isto, recebe este valor que é K. Obviamente, a pessoa tem lá a informação toda. Obviamente, não é? Caso lhe demos aqueles 3 valores que devemos dizer e fazer. Algo que também é muito importante quando falamos de ACMs, que há quem faça, em alguns casos pode fazer sentido fazer, se bem que em alguns casos tem que ter algum cuidado ao fazê-lo e principalmente ao apresentá-lo, é aquilo que é utilizado muito na apresentação de produtos, na comercialização de produtos, que é a análise SWOT, obviamente. É olhar para as SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, olhar para fatores internos, externos do imóvel, o que é positivo, o que é negativo, e em função daquilo, elaborar uma análise SWOT para a promoção do imóvel. Há quem faça isto, eu às vezes fazia isto, e em alguns casos pode fazer sentido fazer esta análise. Há quem diga também, que está aí entre parênteses, há quem chame também esta análise SWOT, e aqui é mais bonito, chama a análise fofa, que é fofa, fofinha, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Mas é mais comumente conhecida por análise SWOT. Há quem, portuguesando ou traduzindo para português a análise SWOT, diz que é a análise fofa. Aqui não é brincadeira nenhuma. Se forem pesquisar, há quem diga análise SWOT ou análise fofa, depende de ser em inglês ou ser em português. Forças, oportunidades, fraquezas ou ameaças na promoção do imóvel ao colocarmos o imóvel à venda. E nós, quando vamos fazer esta análise SWOT, quando olhamos para tudo aquilo que o imóvel tem, é importante percebermos e termos presente não só os elementos do imóvel, não só a motivação do imóvel, a zona envolvente do imóvel, as características, os materiais de construção, tudo é importantíssimo, porque há fatores internos do imóvel, intrínsecos, construção, o que quer que seja, materiais de construção, equipamentos, etc. São fatores internos, mas há fatores externos. São fatores exógenos que podem prejudicar ou facilitar, atrasar ou agilizar a venda do imóvel e a promoção do mesmo. A dificuldade quando nós fazemos uma análise SWOT e quando apresentamos uma análise SWOT a um proprietário tem que ver com nós percebermos o que é que vamos fazer. Ainda sobre a questão da análise SWOT, temos que perceber aqui algo muito importante relativamente ainda à parte dos valores e do intervalo, para que depois então passarmos para a análise SWOT. Porque isto em detalhe foi-se de um colega Jorge Silva, da Nações 3, que pergunta aqui no chat da nossa sessão. Obrigado, Jorge, pela tua pergunta e espero que estejas bem, tu e a Dora. E pergunta, há algum limite razoável
para um intervalo de valores apresentados na ACM, em termos percentuais. Quer dizer, excelente pergunta. A pergunta faz todo sentido. O que eu posso dizer é que o intervalo de valores deve refletir aquilo que na vossa sensibilidade, vocês sabem ser um bom valor. Digamos que isto é uma espécie de luzes. Se eu tenho um valor que está ali na luz verde, eu consigo fazer um bom trabalho. Eu tenho é que definir mentalmente a partir de quando é que o imóvel, ou o valor do imóvel, deixa de ser competitivo e atrativo, e aí automaticamente começam a acender luzes vermelhas. Obviamente que em termos percentuais não é tão fácil colocar, porque dependerá muito do valor do imóvel. 10% de 100 é um valor, 10% de 900 mil é outro valor, obviamente, não é? A ideia é nós percebemos, dentro do intervalo de valores que vamos recomendar, respondendo à pergunta do Jorge, que é transversal, do Jorge Silva, que é transversal para todos, definam o valor até onde vocês acreditam, vocês saibam que é possível fazer um bom trabalho. Ou como falou há bocadinho a Elizabeth, que eu recordo agora, é dentro do valor em que o imóvel ainda é vendável. Porque há aquilo que se chama, na publicidade, há uma linha muito fina que separa. E há uma linha muito fina que separa o imóvel ser vendável com o imóvel passar a estar à venda. E é essa sensibilidade que nós devemos ter. Até onde é que eu consigo ir para fazer um bom trabalho? E a partir de onde é que eu já não consigo ser atrativo, ser competitivo? E esta sensibilidade, em função de todos os indicadores, de todos os valores e de fatores e da nossa experiência, do nosso conhecimento, vai nos ajudar neste sentido. Digamos que é também um bocadinho, por exemplo, aquele T3 na Amadora, valor 305 mil, valor máximo de recomendação. O valor que a senhora queria era 385 mil. Se nós não conseguimos, aqui é fácil concluir o que é colocar à venda e o que é vendável. Mas se nós, numa situação similar, não conseguimos perceber, ou não conseguimos, à partida, tentar perceber qual é este limite razoável que o Jorge muito bem pergunta, é fazer um exercício. Procurem T3 na Amadora, tendo em conta aquele caso, procurem T3 na Amadora por 385 mil euros. Ou melhor, procurem pelo Conselho da Amadora imóveis por 385 mil euros sem colocar tipologia. E vocês vão ver T3 há muito tempo fora de preço, mas se calhar vão ver T4s, vão ver T5s, ou vão ver T3 novos prontos a habitar exatamente por aquele valor. Então, automaticamente, eu começo a chegar a uma conclusão. Pois, provavelmente, eu não vou conseguir vender este valor, porque por 385 mil euros, a pessoa não vai conseguir vender este valor, este imóvel. E o imóvel, naquele valor, vai ajudar a vender todos os outros que estão em baixo, idênticos ao dele, vai ajudar a vender todos, mas nunca será competitivo no segmento onde nós o colocamos por aquele valor. Se Jorge Silva, se me fiz entender, se ajudei, não? Dentro da tua resposta, espero que sim. Muito obrigado, muito obrigado. Nada, espetacular. Temos outros Jorge, também não são os três. Jorge Sousa, diz, companheiro. Sim, estava aqui a ponderar também a questão do ACM, também tem o preço mínimo e o preço máximo. O preço máximo pode ser a base que não deve ser ultrapassada, não é? Sim, o preço máximo para o imóvel continuar a ser atrativo para estar no mercado, obviamente, não é? Obviamente, vamos supor que o limite máximo é 390. Mas a senhora disse, ou o proprietário diz, não podemos começar aqui nos 395, não podemos começar nos 400. Aí sim, é uma questão de percentual. 390 é o valor que ainda consigo fazer alguma coisa. Mas se ela me diz, ok, podemos começar nos 400, se for exclusivo, se for com os 5%, se colocarmos placa e se for com um contrato, ok, eu até dou de barato, sair um bocadinho, é aquela luz amarela, não é? Tu se acelerares ainda consegues passar. Tu vais no carro, estás a perceber, não passas por vermelho, atenção. Então, vais a conduzir, se vires um amarelo, se eu acelerar ainda consigo passar. Está dentro daquele limite razoável. Se está vermelho. Podes passar, mas se a polícia te manda parar, meu amigo, já foste, como costuma dizer. É um bocadinho desta sensibilidade que devemos ter, obviamente, não é? Agora, se a pessoa está 390, mas se ela quer 450, ou ele,
Aí, obviamente, já não é luz vermelha, isto é Las Vegas, é luz por todo lado, obviamente, não é? E esta dificuldade, esta sensibilidade que nós devemos ter. Falando então na análise SWOT, é nós olharmos para aquilo tudo que é um fator interno, externo, positivo e negativo relativamente ao imóvel. Tenho um exemplo, isto é meramente um exemplo de uma análise SWOT, forças, fraquezas, fatores internos do imóvel ou fatores externos, força do imóvel, um imóvel pouco, uma área de construção, áreas amplas, tem uma vista desafogada, mas do ponto de vista de fraqueza é pouco central, não tem serviços, nem escolas, nem comércio por perto, como oportunidades. Não estar sujeito a quebras na procura imobiliária é uma oportunidade de vender agora, vendemos rapidamente e não estamos dependentes da volatilidade do mercado e, obviamente, pode ser uma boa oportunidade para o investidor através da taxa de rentabilidade. Como ameaça, imóveis concorrenciais, construção prevista na zona, tudo isto pode e deve ser colocado numa análise SWOT. Vou reforçar aquilo que disse há pouco. Uma análise SWOT, devemos ter muita, como em toda a elaboração de uma ACM, mas numa análise SWOT, devemos ter muita sensibilidade de que isto, a análise SWOT, não tem que ver com os nossos gostos pessoais. Tem que ver com a realidade do mercado. Aquilo que o mercado nos diz em relação àquele imóvel. Por exemplo, eu coloquei isto aqui de propósito, na parte das fraquezas. Pouco central, sem comércios por perto. Isto é uma fraqueza, tendo em conta a realidade do mercado. Mas o proprietário, que está a vender a casa, se calhar pode dizer, oh Ruben, é uma fraqueza para si. Porque eu comprei a casa, exatamente porque ela era afastada, e eu não tinha serviços, e estava sossegado. Portanto, percebem, novamente aqui também, a linha fina que separa a apresentação de uma análise SWOT, é que a pessoa tem que perceber que a análise SWOT é como se fosse um mercado imobiliário a falar para o proprietário. Não é, na minha ideia, o seu imóvel ser pouco central é uma fraqueza. Não é. Para o proprietário até pode ser algo impecável. Diz, olha, para mim, eu comprei aqui exatamente porque era afastado. Exatamente porque não tinha nada ao pé. Obviamente, não é? Portanto, é em função dos comparáveis, de tudo o que existe ali à volta, a forma como nós fazemos isso. Outra questão que é, entre aspas, como se costuma dizer na brincadeira, discutir o sexo de deuses ou dos anjos, e é qual o valor ideal para colocar um imóvel no mercado. E aqui vamos falar agora de uma coisa que se chama, nos Estados Unidos fala-se muito disto, no mercado imobiliário, e não só, no mercado comercial, independentemente do que seja, na colocação do imóvel no mercado, ou de um produto qualquer que seja no mercado, que é o síndrome do 1,99. Neste caso, $1,99, neste caso, €1,99. Que é aquela coisa de, ok, eu, para quebrar a barreira psicológica dos 300 mil euros, vou colocar a casa à venda por 299.900. Já viram alguns imóveis assim, provavelmente nós já fizemos algumas situações idênticas, ok? É o síndrome do 1,99. É olhar para uma camisa e diz, esta camisa não custa 30 euros, esta camisa custa 29,90, é um excelente preço. É aquilo que nós podemos ter eventualmente e encontramos. Porque é que isto não é necessariamente a melhor estratégia? Porque é que isto não é necessariamente a melhor solução? Colocar um imóvel que se vende por 200, então vamos colocá-lo por 199.900. Porque é que não é a melhor solução? Dependendo, obviamente, se o segmento que o imóvel vai estar, pode ou não ser colocado. A maioria das pessoas, eu escrevi aí taxativamente, e vou ler, a maioria das pessoas, quando pesquisa imóveis online, ele define, entre outros filtros, o filtro do valor. E a pessoa define como pesquisa valores, por exemplo, entre os 200 ou 225. Se nós colocarmos uma agressão por 199.999, ou 199.000, ou 199.900, a maioria das pessoas não o vai ver, porque ela está a pesquisar imóveis a partir dos 200. Portanto, o nosso por 199 nunca vai aparecer. Então, porque ela, por norma, procura imóveis a começar, por exemplo, nos 200 mil euros. Se colocarmos 200 mil euros, vamos captar os dois lados.
Quem pesquisa até 200 mil euros, o nosso está lá. Perdão. Quem pesquisa de imóvel de 200 para cima, o nosso está lá. Quem pesquisa entre os 190 e os 210, ou 205, ou 201, o nosso está lá. Ou entre os 200 e os 225. Ok? É importante termos isto presente também. Obviamente, desde que, obviamente, o imóvel se venda por 200. Obviamente, se nós percebemos que a sensibilidade do imóvel é por 190, não vamos colocar nos 200. Vamos colocar por 200. Por 190, obviamente. Não é? Mas aqui é o síndrome do 1,99. E depois há aqui uma questão muito importante que muitas vezes já li mais em matéria que muito se fala do ramo imobiliário, como vocês sabem, nos Estados Unidos, obviamente, não é? Que é uma questão muito importante. Já alguém viu, e percebam o que é que eu quero dizer, obviamente, se nós olharmos para um imóvel e percebemos o quão importante é um imóvel na vida das pessoas, um imóvel é um artigo de luxo ou é um artigo do cotidiano, independentemente do valor do imóvel, seja de 4 milhões, seja de 100 mil euros. É um imóvel, é um artigo de luxo ou é um artigo do dia-a-dia? O que é que acha? De luxo, obviamente. Quem respondeu? Foste tu, Rui. Eu também. Jorge, desculpa, Jorge. Não, Jorge. é um Dia a dia. artigo do dia-a-dia. Como? Acho Jorge. que é um artigo do dia-a-dia. Se for para o Cristiano Ronaldo, provavelmente sim, obviamente. Não é? A necessidade, toda a gente precisa de casa. Só. Pronto. Mas ninguém Não é compra uma casa, é o que eu estou a dizer, ninguém compra uma casa todos os dias, é o que eu estou a dizer. Ok, peço Pronto. desculpa. É mais nesse sentido, João. Eu percebo a tua Ok. analogia e faz todo sentido, obviamente, não é? Do ponto de vista da vivência, da necessidade familiar, é do dia cotidiano. Eu preciso de uma casa para viver. Mas do ponto de vista de compra, eu posso comprar uma gravata todos os dias, mas não compro uma camisa, uma casa todos os dias. É a diferença entre um artigo de luxo e um artigo do cotidiano. Ok. A linha de raciocínio é a seguinte, e fala-se muito, entre outras marcas, um artigo que eu li, falava, por exemplo, da Louis Vuitton, da marca de Louis Vuitton. Uma mala da Louis Vuitton, um artigo qualquer da Louis Vuitton, custa quanto? Por exemplo, 1.500 euros ou 1.490 euros? Já tinham pensado nisto? 1.490 euros. Da Louis Vuitton? Será? Será que eles não arredondam? Quanto é que custa um Ferrari? 100 mil euros ou 99.900? Eu percebo o que a André Teles disse. Beijinho. Agora, quanto é que custa numa loja de roupa, aqueles artigos que estão em promoção, ou aproveita agora, quanto é que custa uma camisa? Custa 10 euros ou custa 9,90? Isto, 9,90. 9,90, obviamente. E sim, isto dá pano para mangas. Literalmente em camisas dá pano para mangas, obviamente. E a conversa também. A questão é que muitos dos artigos de luxo, a não ser que estejam em promoção ou qualquer coisa, o preço é aquele preço, é o preço fixo. Não dá a ideia à pessoa de que se vamos pôr isto, porque uma pessoa que vai comprar uma mala da Louis Vuitton, um artigo de luxo, seja dele qual for, uma mala, um carro, uma viagem, o que é que seja, não vai estar ali a regatear 10 euros. Diz, se for 1.490, eu levo. Se for 1.500 euros, eu já não levo. Não faz sentido. Quem tem 1.500 euros para comprar uma mala, ou um artigo qualquer de moda, os óculos, o que quer que seja, não está a regatear por 10 euros. Obviamente, não é? É uma coisa do cotidiano. Uma coisa é um artigo de luxo. E para alguns imóveis, há uma linha de raciocínio que também colocam esta, tem a ver com isto. Se o intervalo de valor está ali nos 200, coloquem 200. Se eu coloco 199, eu percebo o quebrar a barreira psicológica do dígito 2, mas depois não vai aparecer nos motores de busca. É esta sensibilidade que nós devemos ter. Mas reforço e relembro e repito aquilo que disse há pouco. Se o imóvel se vende por 190, coloquem 190, não coloquem 200. Se o imóvel se vende por 210, coloquem 210, não coloquem 200. Ok? Então, tenho sempre aqui, dentro do intervalo de valor, o que nós vamos colocar na pessoa. E depois obviamente, não vamos aqui estar a extrapolar e por aqui, há quem defenda também, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa também, há quem defenda que para muitas pessoas, principalmente para os supersticiosos, o número 7 é um número que as pessoas se familiarizam, cria alguma à vontade com as pessoas, portanto, em alguns casos, a utilização do número 4,
ou do número 7, pode também surgir aqui algum conforto do subconsciente emocional da pessoa. Pronto, isto já são outras questões que são elaboradas, mas também há pessoas que defendem isto também. Portanto, em vez de estar a pôr 275, põe 277, em vez de estar a pôr 250, põe 247, o número 4 e o número 7, em alguns casos, transmitem alguma serenidade, alguma calma. Isto já é parte do Feng Shui e outras coisas relacionadas com isto, mas a numerologia, para algumas pessoas, há quem defenda isto também. Mas volto a dizer, o preço é o quê? Se a casa é 250, não é 257, é 250. Se a casa é 240, não é 247, é 240. Esta é a sensibilidade que nós devemos ter. Agora, outra questão. Nós fazemos análise comparativa de mercado ou fazemos avaliações bancárias e financeiras? Resposta óbvia, certo? Não? Nós fazemos análises comparativas de mercado. Não fazemos avaliações. Podemos fazer uma análise ou uma avaliação gratuita do seu imóvel, mas uma avaliação é feita pelo banco. Ou seja, um avaliador, aliás, não tem que ser obrigatoriamente por um banco, um avaliador, alguém que está regulamentado pelo Banco de Portugal e está credenciado para o fazer. A principal diferença entre uma avaliação e uma análise comparativa de mercado é efetivamente quem as faz. Enquanto, e muitas coisas eu coloco aí taxativamente, ipsis verbis, enquanto uma ACM é realizada por qualquer um de nós, consultor imobiliário, uma avaliação tem que ser obrigatoriamente realizada por um avaliador autorizado, em nome do banco, ou em nome de uma empresa qualquer que o contratou, ou de um cliente que contratou esse serviço. Por exemplo, quando se recorre ao crédito de habitação, obviamente que o banco vai solicitar uma avaliação do imóvel para fazer isso. Em alguns casos, os valores podem não bater um com o outro, quase, às vezes não batem, mas são coisas completamente diferentes. Um avaliador bancário tem rácios, fatores implícitos da avaliação bancária, uma análise comparativa de mercado em função dos imóveis existentes, vendidos, etc. Complementam-se um bocadinho, mas nós não fazemos avaliações bancárias, não fazemos avaliações financeiras. Fazemos, quando muito, uma avaliação gratuita do seu imóvel ou, efetivamente, uma análise comparativa do mercado. Para os fazermos, temos à nossa disposição várias ferramentas. O objetivo aqui não é entrarmos de uma forma detalhada em qualquer uma destas ferramentas. Não é o caso, ficaremos aqui o resto do dia e o resto da tarde para falar disso. Mas, por exemplo, confidencial imobiliário. Tem-se falado muito disso, é uma ferramenta que muitos consultores não utilizam e cada vez mais, para mim, como todas, faz todo sentido a utilização da plataforma confidencial imobiliário, que tem, entre outras coisas, a capacidade de dar informações rigorosas que as outras plataformas não dão. Confidencial imobiliário tem a informação da oferta em comparação com a venda. Tem em função de uma rua, de um quarteirão, de um código postal, eu posso ver a diferença entre o valor do asking price e o valor de imóveis vendidos e depois desconstrói aquilo por tipologia. Tem, entre outras coisas, quando se fala em confidencial imobiliário, se calhar, ou provavelmente 90% dos consultores associam confidencial imobiliário ao CIR ou micro-CIR, pertence ao mesmo. CIR é Serviço de Informação Residencial que pertence à plataforma confidencial imobiliário, mas o confidencial imobiliário tem também, na opção base de dados, tem lá vários fatores e indicadores que vocês podem pesquisar. E um deles é, por exemplo, o relatório imobiliário local, o chamado RIL. Se forem confidencial imobiliário, base de dados, é a 6ª linha, confidencial, tem lá essa informação. E em função disso, eu posso fazer uma análise em função de uma determinada zona para onde eu quero fazer. Vamos supor, por exemplo, que eu vou aqui rapidamente, vamos ilustrar só essa ferramenta, por exemplo, confidencial imobiliário. Estão a ver? Aparece na tela? Aparece? Ok. Onde diz aqui base de dados, nós por norma utilizamos o CIR, que é o Sistema de Informação Residencial, ou o micro-CIR, mas reparem aqui na 6ª linha. Relatório Imobiliário Local. Isto é o quê? É algo que permite
descer e vir aqui onde diz acede aos relatórios, e eu aqui, através da colocação da região, da freguesia, ou quero pesquisar, deixa-me só retirar, perdão, tem área metropolitana de Lisboa, Porto, Alentejo, Algarve, Centro, tem para o país todo, por exemplo, Lisboa, freguesia, ponho, por exemplo, Amadora, a freguesia, depois posso especificar a freguesia que quero, posso pôr Venda Nova, por exemplo, ou o que quiser, e depois faço obter relatório. Ao fazer obter relatório, ele vai me imprimir ou vai redigir um PDF, que, em comparação com o Microcir, vai dar um relatório geral e genérico da freguesia. Eu peço só que me digam se está a aparecer aí o relatório na vossa... Está a aparecer? Relatório imobiliário local? Obrigado. Tem para o Conselho da Amadora e para a freguesia de Falagueira Venda Nova, ou aquela que vocês colocarem, a informação de contexto de mercado, conselho, freguesia, tanto para o arrendamento como para a parte de compra e venda, tem vários rácios que vos ajudam a perceber isto. A densidade populacional, o número aproximado de famílias em função dos dados de 2021 do Census, o ranking nacional de freguesia. Digamos que aqui é uma espécie de estudo de mercado. Está-me a dar uma imagem demográfica e geral do imóvel, da freguesia, neste caso, do concelho. A segunda página tem no Conselho da Amadora, tem informação, e depois, a seguir, a partir da quarta página, tem da freguesia. Tem a comparação concelho versus freguesia. E tem no âmbito temporal, janeiro de 2023, tem esta informação toda que vocês podem pesquisar. O laranja é o preço de venda, o azul é o preço de oferta, laranja, o asking price, azul, preço de promoção. O laranja, valor efetivo de venda, peço desculpa, o azul, o asking price. Há quem acede a este relatório através do Microcir. Também é bom, é fantástico. O Microcir permite fazer por rua, por código postal, por quarteirão, por prédio, até, obviamente. Este, também informação genérica. Depois vais desconstruir a percentagem de imóveis que existem, ou apartamentos ou moradias, o percentil, tanto de imóveis que estão a ser promovidos, como do valor efetivo, preço de venda, dos imóveis que estão a ser promovidos. Que foram vendidos, obviamente, aliás. E isto para dizer que, entre outras coisas, o relatório, o confidencial imobiliário, também tem esta funcionalidade. Muitos colegas utilizam mais o Microcir, também faz sentido, mas já que vamos utilizar, já que temos à nossa disposição a particularidade e a possibilidade de utilizar estas ferramentas, utilizem também aqui a questão do relatório imobiliário local, do Microcir, das estatísticas de vendas. O confidencial imobiliário é infindável, uma opção infindável de capacidade de nós conhecermos de uma forma prática e direta a realidade do mercado. Brevemente, estou a falar, estou em conversas e em agendamento com a plataforma Confidencial Imobiliário, o Zé, que é o consultor de gestão e responsável pelo Confidencial Imobiliário, para brevemente ser-nos dada uma formação de uma hora e pouco, presumo também, para todos os membros, para falar de novas funções do Confidencial Imobiliário, colocar dúvidas, responder às questões com uma pessoa mesmo do Confidencial Imobiliário. De vez em quando faço isso, com colegas que mostram interesse, esporádico e individualmente falam comigo. Recentemente tive aqui também 6 colegas a falar só do Confidencial Imobiliário. Posso e farei isso às vezes que forem necessárias, aquela coisa mais nos bastidores, mais de coach direto ali, mas vamos ter brevemente uma sessão para todo o Grupo de Nações, exclusivamente sobre o Confidencial Imobiliário. Outras ferramentas que nos ajudam a ter esta noção, todos nós conhecemos, é o Casafy. O Casafy também tem excelentes ferramentas. Tem a própria funcionalidade no Casafy para fazer, diz lá, análise comparativa de mercado. Até mesmo pela plataforma Casafy, no canto superior esquerdo, diz lá, análise comparativa de mercado. Tem uma opção que é estudo de mercado, lá está, dá uma análise geral do mercado todo, mas a análise comparativa de mercado é em função daquilo que nós colocamos. E o Casafy permite, entre outras coisas, novamente, cada vez que tiverem dúvidas, ou se tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para me colocar.
As dúvidas que tenham agora ou depois, de uma forma individual e particular, podem fazê-lo, respondê-las aí sem qualquer tipo de problema na capacidade dos conhecimentos que tenho, não são poucos relativamente às plataformas em causa. Casafari permite e dá-nos 3 valores. E depois de dar um valor, eu posso inclusivamente ajustar o valor para ficar uma coisa mais apresentável, digamos, não é? E ele desliza em termos percentuais, ele vai ver o valor atrativo, o menos o que está fora de preço, o valor ideal, dá inclusivamente a possibilidade de eu escolher quantos imóveis eu quero dele fazer uma amostragem, dá os imóveis que estão à venda, dá o rácio dos imóveis vendidos, dos imóveis reservados, eu posso escolher se quero ou não quero que determinado imóvel apareça no estudo de mercado, eu posso colocar uma característica adicional que para mim valoriza ou infelizmente desvaloriza o imóvel, permite isto tudo e tem, a nível de características interiores, internas do imóvel, 9. E só tem 9 características do imóvel. Varanda, terraço, qualquer coisa. Perdão. Elevador para colocar. Mas é uma ferramenta que também pode e deve ser utilizada para esta atividade, para conseguirmos perceber de que forma é que conseguimos fazer uma ACM. Outra que é muito idêntica ao Casafari é a plataforma Alfredo, também pode ser utilizada para fazer estudos de mercado. O Alfredo já não vos dá o rácio de imóveis vendidos e reservados, só dá imóveis que estejam a ser promovidos e tem, em contraponto com o Casafari tem 9 características internas do imóvel, o Alfredo tem 24 características. Vai mais ao pormenor de questões internas de características do imóvel, tem 24, o Casafari tem 9. O Casafari, que eu disse há pouco, permite-vos vocês jogarem com os 3 valores. Jogarem de uma forma consciente e dentro da realidade. Jogarem com os 3 valores. No Alfredo, eu posso escolher um valor para recomendar. Mas se eu escolho esse valor e tranco o valor e defino esse valor, automaticamente o intervalo que ele, por defeito, fez, desaparece. Portanto, aí já acaba por ser uma desvantagem em relação a outras plataformas. Mas isto é só mais uma plataforma que nós temos à nossa disposição para fazer estudos de mercado e, principalmente, para fazer ACMs. Dentro da expressão estudo de mercado, eu pessoalmente prefiro o estudo de mercado, o Insights, chama-se bem Insights, do Alfredo, em comparação com o Insights ou o estudo de mercado do Casafari. O Insights, que é a opção Insights do Alfredo, dá-vos numa freguesia, dá-vos a quantidade de imóveis que estão à venda, o market cap, que é se todos os imóveis foram vendidos, quanto é que seria gerado em função de dinheiro, qual é a área mais comum, qual é a tipologia mais comum, qual é que é a quantidade de imóveis que entraram ou saíram do mercado, quantos imóveis estão a ser vendidos por imobiliárias e quantos estão a ser vendidos por particulares, qual é a diferença por tipologias e dentro dos que estão a ser vendidos por imobiliárias, quantos estão exclusivos e quantos estão em aberto. Ele tem, de uma forma resumida, e isto aqui sim é um estudo de mercado, mas que dá uma informação brutal para nós podermos ser ainda mais profissionais para os nossos clientes. Outra plataforma que nem sempre é utilizada é o 20 Online. O 20 Online, a nossa intranet, nossa plataforma interna, também nos permite fazer estudos de mercado, análise comparativa de mercado, ou versão beta, ou versão avançada, também nos permite fazer. Só permite e só vai buscar imóveis dentro da Centro 21. Não tem imóveis externos, mas é uma forma depois adicional também de complementar, de fazer estudos de mercado. O que eu quero transmitir com isto é que seja com o Confidencial Imobiliário, seja com o Alfredo, seja com o Casafari, seja com o 20 Online, seja com uma calculadora, seja com o conhecimento, seja com uma fita métrica, seja com o que for, e seja onde for, nós temos, vocês têm, à vossa disponibilidade, ferramentas para fazer boas, assertivas e profissionais ACMs. Tudo isto complementado e corroborado com o conhecimento dos profissionais. Do colega do lado, do broker, do diretor da agência, do diretor comercial, do team leader, do colega de outra marca e alguém que também trabalha no ramo imobiliário tal como nós, que de certeza absoluta dar-nos-á ou dir-nos-á aquilo que nós precisamos de ouvir. É muito isto. Em conclusão, deixar-vos aqui uma frase de um escritor norte-americano, Oswald Sanders, que ele diz: olhos que olham são comuns,
aos que vêm são raros. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente, este senhor, quando escreveu isto, nada mais contrário ao ramo imobiliário, obviamente. Não é? Mas se nós trouxemos isto para o ramo imobiliário, um bom consultor imobiliário vê o mercado. Um mau consultor imobiliário, ou um amador, olha para o mercado. Okay? Um profissional do setor imobiliário vê o mercado, estuda o mercado, consulta o mercado, especializa-se no mercado. Os amadores olham para o mercado. Não vou dizer aqui que são burros olhar para palácios, obviamente, sem ofensa aos burros, mas é muito isto. Vemos o mercado. Estamos dentro do mercado. Isto diz Hallvard Sanders, não tem nada a ver com o ramo imobiliário, mas eu sempre puxei desta frase e associei aqui à nossa sessão de hoje. Outra frase do coach de cenas Ruben Almeida é seres assertivo, realista e profissional na preparação, na apresentação de uma ACM, é o que faz a diferença entre teres imóveis vendáveis e imóveis para vender. Esta é a diferença de lá para Alice. É a conclusão efetiva. Se formos assertivos, realistas, profissionais, temos obviamente empatia e cuidado e consideração pelo bem-interesse pessoal e financeiro do nosso cliente proprietário, mas dizer as coisas tal como elas são, que ele precisa de ouvir, de uma forma prática, obviamente, sem me ofender, mas para que ele ajudá-lo, tudo aquilo que nós dizemos era para ajudá-lo, mas fomos rigorosos e assertivos, eficazes e eficientes na preparação, na elaboração e principalmente na apresentação do ACM, vai estabelecer essa diferença. E nem de propósito, a Elizabeth há bocado tinha dito isto, da formação nós falámos disto, que é a diferença entre ter imóveis que se vendam e a diferença de ter imóveis para vender. São coisas completamente diferentes. A diferença é fazer um bom trabalho. E isto, meus caros, é voltar às bases. É pegar em tudo aquilo que nós sabemos e que relembramos e que por vezes temos tendência a esquecer, que eu compreendo. Nos últimos anos o mercado estava de feição. O mercado estava de feição. Angaria que se vende. Angaria fora de preço há de se vender. Traz. Mas cada vez mais nós estamos num fator de exigência do mercado. Temos que continuar a profissionalizar e passar essa imagem aos clientes. E é muito isto que nós devemos fazer. Em relação a todas as sessões que temos visto, e esta que não é exceção, da análise comparativa de mercado, Market Analysis, tem a ver com isso. O próximo slide vai continuar a estar presente em todas estas sessões do Back to Basics. Toda a gente conhece esta marca. Toda a gente conhece esta caneta. A BIC, certo? Em 1950 era assim, em 1999 era assim, em 2022 era assim, e em 2023 continua a ser assim. E a frase que está aí é essa. Às vezes é só fazer o básico bem feito. Está bom, não mexe, resulta, vamos voltar às bases, vamos voltar ao pacto, ao início, que é aqui, neste registro, que as coisas acontecem. Obrigado a todos pela participação. Na próxima sessão vamos falar de Sales Folder to Impress, apresentação de serviços, como é que deve ser feita, o que é que devemos falar, quando é que devemos falar, onde é que deve ser feita, que assuntos devem ser abordados, será no dia 23 de março. Mas, a nível de análise comparativa de mercado, a nível da ACM, é muito isto. Percebemos a exigência da pessoa, percebemos aquilo que a pessoa precisa de saber, quando é que a pessoa precisa de saber e, principalmente, não deixar de ser realistas para a pessoa. Dizer-lhe as coisas que ele precisa de saber, precisa de ouvir e, em função disso, estar sempre muito e cada vez mais preparados para falar com eles. Se alguém quer partilhar alguma coisa, experiências, algo que tenha relacionado com isto. Com certeza. Não? Ok. Muito obrigado a todos. Obrigado. Prazer ver-vos e rever-vos e ouvir-vos. Tchau, Ruben. E até Obrigada. amanhã a todos na reunião. Um abraço a Amanhã. todos. Um feliz dia Beijinhos. das mulheres. Beijinhos às senhoras todas. Sem vocês, nós não éramos nada. Beijinhos e abraços. Fiquem Viva bem. o Benfica. Viva o Benfica, claro. Um abraço. Beijinhos, abraços, fiquem bem. Claro, Tchau. claro.